Bem, como sempre, para a gente falar sobre qualquer assunto, sobre casamento e tal, sempre a gente volta ao início de tudo, né? Lá em Gênesis, porque foi lá que Deus começou a primeira família, né? Que foi através de Adão e Eva. A gente bem sabe que Deus, ele fez tudo, todas as coisas, e Deus fez tudo perfeito. Deus fez árvores e afins, e Deus também fez os animais. Só que quando Deus fez os animais, ele já fez praticamente um casal de cada espécie, macho e fêmea. Apenas o homem, que era a única espécie que até então só tinha o masculino, não tinha o feminino. Deus chegou à conclusão que não era bom que o homem estivesse só, e aí Deus fez, todo mundo conhece essa história, Deus fez com que, no momento em que Adão dormisse, ele tomou da costela de Adão e fez a mulher. Um ponto interessante é que quando Adão tem aquele primeiro contato com a mulher, que é a primeira esposa, é a primeira família, Adão sentiu algo muito profundo, algo que ele não sentiu ao ver, por exemplo, os animais, um casal de cada espécie, né? Mas quando ele olha para a mulher, ele fica empolgado, além de ser algo bonito, diferente, porque de fato, e aí eu acredito que todos os homens há de concordar, né? A mulher é uma obra perfeita. Não que a gente não seja uma obra perfeita, mas a mulher é fantástica. Então Deus fez a mulher de uma forma tão impactante que ela atrai o homem. Isso faz parte da biologia. Você pode ver por aí, as mulheres, ela atrai os homens, né? Isso faz parte da forma que Deus fez. E quando Adão olha para Eva, e aí, caso os irmãos queiram ir ou não precisam ir, porque todos já conhecem praticamente essas passagens, lá em Gênesis 2:23 diz: Então disse Adão, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então Adão ficou empolgado, porque, poxa, agora sim, Deus, né? Pô, Deus fez os animais, fez as árvores e tal, mas agora Deus fez algo diferente, algo que, poxa, chamou minha atenção. E Adão ficou feliz. Que essa foi que esse foi o sentimento que eu acredito que cada um de vocês sentiram quando vocês viram o seu cônjuge pela primeira vez, lá no início, né? Faça uma retrospectiva de quando vocês se conheceram, lá no início, né? Que você viu pela primeira vez ali o seu futuro esposo, sua futura esposa. Então imagine a alegria que você sentiu. Eu me lembro que na época que eu conheci a minha esposa, né, foi algo até meio inusitado, né? Ela fez um trote para mim e a gente ficou conversando durante mais ou menos um mês. Nessa época foi quando começou os aparelhos celulares. Então a gente, dois jovens, eu tinha 17, ela tinha 14 e nós não tínhamos crédito. Então a gente utilizava um meio que chamava-se de toquinho. A gente ligava a cobrar, tocava a música. Quando atendia, você tinha 3 segundos para falar e desligar se não cobrava o crédito. Então a gente, por exemplo, botava 70 centavos e passava o mês todinho com 70 centavos. E ficava tandan, 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 a musiquinha. E a gente passava altas madrugadas conversando. Aí quando acabava a musiquinha, oi meu amor, tudo bem? Aí desligava. Aí depois era a vez dela falar, oi, como é que você tá? Aí depois ligava a cobrar de novo. Oi, não sei o quê. Era sempre assim. A gente ouvia aquela música, a música já estava de cor na cabeça. Quando falava, você tinha 3 segundos para falar, desligava. Então a gente passou um mês nessa conexão, sem nunca ter se visto. Não tinha WhatsApp, não tinha rede social, a gente morava, não era nem tão distante, era praticamente, na mesma cidade, mas eu estava debilitado, porque eu tinha sofrido um acidente, aquela coisa toda. Mas no primeiro dia que eu a encontrei, que a gente marcou, que foi numa escola que eu praticava um esporte e ela estudava lá, e eu estava na porta da escola esperando ela entrar, ela veio, ela olhou para mim, eu olhei para ela, aí eu fiquei vibrado. Eu senti aquela empolgação que Adão sentiu, agora vai, essa sim. E aí a gente se conheceu, e naquele dia nós começamos a namorar, né? E graças a Deus, é onde eu falei que passou os 19 anos. Nessa época eu ainda não era cristão, então a gente começou o nosso relacionamento. Então eu senti essa mesma empolgação que
Adão sentiu, né? Agora, uma coisa interessante é que, quando Adão olhou Eva, e ele sabia qual era a instrução de Deus, né, que eles deveriam se multiplicar, e Deus escolheu essa forma para haver isso através do ato sexual. Sei lá, Deus poderia escolher outra forma, mas Deus escolheu essa. E Adão e Eva sabia dessa forma, porque a instrução do Senhor foi: multipliquem-se e encham a terra, né? Então, a gente sabe que esse é praticamente o ponto principal numa relação conjugal, é construir família. Começa com dois, homem e mulher, e constrói família. E assim, até tira essas ideias, né, desses novos relacionamentos que se criam, homem com homem, mulher com mulher, mas a gente sabe que no início Deus fez homem e mulher e mandou que esses dois se unissem, e automaticamente eles iriam construir família através do ato sexual. Né? A gente vai ver um pouco mais à frente que o ato sexual é uma consequência ou um benefício de construir uma família, mas o foco principal do ato sexual é a multiplicação, é a construção de famílias. A gente tem até um exemplo, por exemplo, os filhos de Jacó. Havia um filho de Jacó chamado Judá, e Judá escolheu uma esposa para um dos seus filhos. Ele tinha 3 filhos. E ele escolheu uma esposa para o filho mais velho. Isso está até registrado lá em Gênesis 38. E aconteceu que o filho mais velho de Judá, ele cometeu iniquidade. O texto não é claro qual foi a iniquidade. Mas, consequência disso, Deus matou ele. E aí, pela lógica e pelas leis da época, Judá solicitou que o seu irmão, que era o filho do meio, tomasse a mulher, a viúva de Judá, se relacionasse com ela, que no caso era se casasse, para dar continuidade à geração do seu irmão, porque o seu irmão tinha morrido, o Senhor tinha o matado. Então, ele iria dar continuidade a essa descendência, porque era assim que funcionava naquela época. Quando o marido morria, o irmão tomava a esposa para dar continuidade à geração. O outro filho de Adão, ele sabendo que os filhos não seriam dele, e sim do seu irmão, o que é que ele fazia? Toda vez que ele tinha relação sexual com agora sua esposa, ele ejaculava fora, que é o chamado coito interrompido. Porque ele sabia que a geração que ia nascer não seria dele, então ele não queria, assim, entre aspas, dar ao irmão essa continuidade. E o Senhor puniu ele por isso. Porque o ponto principal do casamento é construção de família, e ele não queria. Ele pegava e ejaculava fora. E aí Deus matou ele também. E aí quem iria casar era o terceiro filho, mas ele era muito novo. E aí Judá manda a viúva para a casa do pai, até que o filho cresça. Aí é todo um desenrolar, depois vocês podem verificar lá em Gênesis 38, que a mulher depois se veste de prostituta e acaba tendo relações com Judá, e tem um filho de Judá, e querem apedrejar ela, e depois ela revela quem é o pai, e a todo desenrolar, até que o filho mais novo, depois que cresce, ele toma a mulher como esposa. Mas nesse ponto, é para a gente compreendermos que nós nos casamos para construir família. Esse é o ponto principal. Então, eu não sei qual são o estado dos irmãos, mas às vezes é até preocupante, porque muitas pessoas casam apenas para, poxa, que eu quero fazer sexo. Ou porque vive numa vida de pecado e quer agora fazer, entre aspas, a vontade de Deus. Mas não é exatamente isso, porque nós temos que juntar-se com esse intuito de formar família, né? Tem até um irmão, estava conversando um tempo desse com ele, tanto ele como a esposa, eles não querem ter filhos. Aí você se pergunta, poxa, então para que casou? Não, porque a gente não quer ter trabalho e não sei o quê, aí adotaram um cachorro. Nada contra você adotar cachorro, mas não quer construir uma família, não quer seguir o plano de Deus. Porém, tem aquelas pessoas que biologicamente têm algum problema e não conseguem construir família, como também temos irmãos aqui em Sergipe.
E esses irmãos optaram por adotar filhos. Eles adotaram um casal. Eles não podem ter filhos, adotaram um casal e construíram família. Esse é o papel, vamos dizer assim, principal do casamento, né? Primeiro, construção de família, né? Inclusive hoje, o cristianismo é praticamente a maior religião, né, do mundo. Só que estudos dizem que daqui para o ano 2050, o cristianismo vai ficar em segundo, porque o islamismo está crescendo. Enquanto os cristãos fazem 1, 2 filhos, eles fazem 10, 15 filhos. Então, por dados, isso é comprovado cientificamente, tem dados e tudo, daqui para 2050, praticamente eles vão dominar o mundo pela quantidade de multiplicação que eles fazem. Claro, não estou estimulando os irmãos a fazerem um time de futebol, né? Eu queria fazer, a minha esposa que não quer, para ela 2 está bom. Também as condições não dá, né? A gente vive num país meio complicado, financeiramente e tal, realmente é meio complicado, né? Mas esse é vamos dizer que o principal objetivo do casamento, porque foi para isso que Deus fez, uniu Adão e Eva, para que eles se multiplicassem, né? Esse é o ponto principal. Essa multiplicação, todo mundo sabe que ela vem através do ato sexual, do sexo. Só que o sexo, ele não tem só o papel de multiplicar, ele tem também o papel de satisfação, de a gente satisfazer os nossos desejos. E aí, talvez alguns digam, não, os desejos carnais, mas esses desejos dentro do casamento faz parte. Foi assim que Deus fez. Deus construiu o ser humano, homem e mulher, com esses hormônios do prazer. Inclusive, o homem produz mais, né? A própria biologia comprova que o homem produz por dia de 7 a 10 mg de testosterona por dia, a mulher de 0,25 a 1 por dia. Faz parte, Deus fez assim. Só que esses hormônios Deus fez para que ele fosse, vamos dizer assim, que colocado para fora apenas dentro do casamento, dentro do ato sexual com o seu cônjuge, né? E aí nós temos algumas instruções, né, que o próprio apóstolo Paulo deu, né? E aí, caso os irmãos quiserem dar uma conferida, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte, deixa eu só beber um pouquinho de água, né? De vez em quando eu vou parar para beber água, não consigo falar muito tempo sem beber água. Ele diz o seguinte, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não consegue controlar-se, deve casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Pronto. Primeiro, Paulo está dando uma instrução aos solteiros, se engloba a homem e mulher, mas também as viúvas. Vieram de relacionamentos que, infelizmente, o marido partiu. E aí Paulo dá essa orientação. É bom que permaneçam só como eu. Qual era o estado de Paulo? Ele era solteiro. Aí especulam que ele era viúvo, que ele já foi casado. Não faz diferença. Mas naquele contexto, Paulo não tinha ninguém. Ou ele nunca teve, ou que já teve e morreu, ou tanto faz. Mas ele não tinha ninguém. E ele sabia quais eram as dificuldades que um casal enfrentava, ao ponto que lá para o final do capítulo 7 ele vai falar que o homem casado dedica-se à mulher, a mulher casada dedica-se ao marido, quando solteiro dedica-se ao Senhor. Então, ele sabia as dificuldades que um casal enfrenta. E ele diz, é bom que permaneça como eu só. Mas Deus, lá no passado, disse que não é bom que o homem esteja só. Mas aqui, diante da dificuldade que já introduziu-se o pecado, Paulo dá essa ideia, né? Porém, ele disse uma outra coisa. Se não aguenta ficar só, que é o versículo 9, se você não aguenta controlar-se, que se case. Porque é melhor casar do que viver ardendo de desejo. Viver abrasado. Esse ardendo de desejo é até comum entre a juventude, pelo fato de, da nossa natureza, nós produzirmos hormônios do prazer. E aí o que acontece? Eu já fui jovem, né? Eu tenho 37 ou 36.
36. Olha, eu esqueci minha idade. Eu tenho 36 anos, mas eu já fui jovem. E quando você é jovem, eu esqueci mesmo, porque às vezes eu penso que eu sou novo demais. E aí você tem esses hormônios e você quer botar para fora. E isso faz parte da juventude, principalmente do lado masculino. Lembre-se, cientificamente, o homem produz de 7 a 10 mg de testosterona por dia, a mulher 0,25. Então, já está na essência do homem. E aí, Paulo, sabendo dessas consequências, ou desses hormônios descontrolados, ele diz, olha, irmão, é melhor você casar do que você viver abrasado. Porque Paulo não nega a realidade do nosso corpo, ou da nossa genética. É óbvio, né? Biologicamente, às vezes alguém nasce com alguma deficiência. Ele não produz testosterona suficiente, ou às vezes produz a mais, isso varia de cada pessoa, né? Mas ele dá essa instrução. Então, um ponto muito importante que deve ser levado em consideração, né? Porém, não é o fato, né, de o jovem viver abrasado, ou um adulto solteiro, que também ele vai casar-se com qualquer pessoa. E aí o que é que acontece? Às vezes, a gente viveu abrasado e casamos com a pessoa que talvez não é que não era para ser aquela pessoa, mas talvez aquela pessoa vai promover dificuldades que, se você não trabalhar agora, o casamento chega ao fim. Por que acontece? Isso dentro da igreja. Quantos casamentos acabaram? Irmãos que casaram no impulso, muitos no impulso sexual, não souberam lidar com as dificuldades depois e o casamento se acabou. A gente conheceu um casal, porque assim, a gente sempre se relacionava com alguns irmãos, né? E uma vez a gente estava numa reunião com esses casais, e eu não me lembro qual era o contexto da conversa, mas a irmã comentou, irmãos, eu não gosto muito de sexo. Ela falou essas questões. Eu não me lembro qual era o contexto que a gente estava falando. Só que o marido dela era abrasado. E ele casou com alguém que disse que não gosta de sexo. Qual foi a consequência disso? Só Deus sabe, né? Inclusive, hoje eles estão separados. Quase casou praticamente no mesmo período que eu casei. Trabalhamos juntos na igreja. Hoje o irmão está separado. Eu não estou dizendo que foi esse o motivo, mas tudo é uma soma. Então, ele casaram por impulso, porque eu sei qual foi o contexto do casamento deles também, e aí não trabalharam talvez essa área, e infelizmente acabou-se. Então, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual foi o desenrolar para você casar, se você seguiu o padrão, né? O padrão que eu falo é aquele tradicional, namoro, noivado, ou se acabou avançando umas etapas, né? E aí não soube trabalhar depois os problemas que vai vir depois, e infelizmente acaba chegando a esse caso mais complexo de dissolução. Então é preciso trabalhar. Às vezes é um problema biológico. Às vezes a falta do apetite sexual é um problema biológico. É falta de proteína. Às vezes é obesidade, né? Eu sou uma pessoa obesa, né? Infelizmente eu passei me descontrolei. Às vezes é obesidade, às vezes é falta de vitamina, às vezes é necessário procurar um nutricionista. Ou, às vezes, é necessário procurar um sexólogo, uma sexóloga. Inclusive, eu entrevistei uma sexóloga no podcast, uma sexóloga cristã. Depois, caso os irmãos quiserem o vídeo, eu posso passar para os irmãos também para dar uma olhadinha nos assuntos que ela abordou. Então, às vezes, é necessário buscar um profissional para auxiliar nesse tratamento desses problemas, né, para que isso não acabe atrapalhando a união conjugal, né, porque o,
o sexo que assim, é a engrenagem para o bom funcionamento de um casamento. Claro, vai chegar um tempo em que estaremos idosos e não vai ser muito mais importante. Ou talvez chegará alguma situação, como existe alguns casos da pessoa que fica debilitada através de acidentes ou às vezes alguma doença e acaba ficando restrito a isso e a esposa ou o esposo não abandona, cuida, aquela questão todinha, né? Mas, por via de regra, o sexo é a engrenagem do casamento. E quando o sexo não está bem, o casamento não está bem. Eu me lembro que em meados de 2013 a 2014, estava no meu momento de intimidade com minha esposa, e ao finalizar, ela chegou e disse para mim, nego, que ela chama nego, né, no sentido carinhoso, tal, e ela disse, nego, não tá legal, né, a nossa relação não tá legal. Eu disse, não, como assim não tá legal? Eu não tô sentindo prazer. Quando ela falou aquilo, para mim foi um choque. Peraí, como assim? Não tá sentindo prazer e tal? E ela, não tô. E muitas das vezes eu tô fazendo por obrigação, por necessidade, para atender sua necessidade, mas não tá bom. Naquele princípio, para mim foi um choque. Poxa, você é homem, né? E você recebe aquela, aquela mensagem da sua esposa, poxa, não tá legal. Aí você começa, poxa, o que é que tá acontecendo? O que é que eu tô fazendo errado? Sei lá, perder o amor, o prazer. Você começa, a cabeça começa a maquinar. Só que ela foi bem transparente comigo. E aí o que acontece? A gente começou a analisar como melhorar, né? O que é que estava acontecendo que, poxa, não tá legal. E aí ligou aquele sinal vermelho. Não tá legal. E quando um dos pares não está bem, não está legal, é porta para o quê? Para o diabo, para o adultério. Seja o adultério no sentido físico, ou seja o adultério no sentido virtual. Isso pode acontecer de qualquer forma, mas isso liga aquele alerta. Poxa, não tá legal, né? Não está bem. Então, naquele momento foi um choque, mas depois eu passei a trabalhar junto com a minha esposa para poder melhorar essa questão, né? Então, nesse caso, havia também vamos dizer que um problema biológico, talvez da minha parte, e também da parte dela, que a gente começou a trabalhar. Então, pode-se dizer que foi um conjunto de coisas. Eu tinha algumas dificuldades, ela tinha algumas dificuldades, e a gente começou a trabalhar essas dificuldades para poder voltar a funcionar da melhor forma possível. Né? Então, algumas coisas eu precisei trabalhar, como precisei trabalhar minha mente, eu tinha uma certa dificuldade. Eu estou falando com casais, eu estou falando com pessoas casadas aqui. Tinha problemas de ejaculação precoce, comecei a trabalhar minha mente para poder controlar mais essa questão. Ela tinha as dificuldades dela, a gente começou a trabalhar para poder melhorar o ritmo do nosso ato sexual, né? Então, o que é que acontece? Ainda em Coríntios capítulo 7, se a gente voltar no início do capítulo, ele diz o seguinte, versículo 3, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante um certo tempo, para se dedicar à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, qual é a orientação do apóstolo Paulo? Que tanto o homem como a mulher, eles devem fazer o quê? Cumprir o seu papel dentro de um casamento. E nesse ponto, quando o apóstolo Paulo fala sobre não se recusar, ele está falando no sentido sexual mesmo.
no sentido de seguir o tradicional, porque esse é um dos objetivos do casamento. Porque todos nós, lembre-se, por natureza, produzimos hormônios que precisam, de certa forma, entre aspas, ser colocados para fora. E a gente coloca através do ato sexual com o nosso cônjuge. Quando se não há essa, vamos dizer assim, colocado para fora, aí tem todo aquele contexto que a própria ciência fala, estresse, ansiedade e etc. Né? E principalmente quando tanto o homem como a mulher fica durante muito período sem ter relação sexual. Então veja a orientação do apóstolo. Versículo 5. Não se recuse, exceto por mútuo consentimento, é óbvio, tem situações que você, poxa, não é o momento. Tem o período da mulher, que é o período comum, né, o período de menstruação. Tem períodos que há algum problema, sei lá, morreu um parente, houve sei lá, o filho está doente, alguma coisa não está legal, que óbvio, nesses momentos há o bom senso. Isso tanto da parte do homem como também da parte da mulher. Às vezes o cara não tá legal, às vezes o Palmeiras perdeu e ele não tá bem. É falando com a Aguinaldo brincando. Às vezes o cara não tá bem. E, poxa, então, nesse caso, há aquela compreensão. Mas às vezes, como infelizmente acontece, o casal não tá bem porque brigaram e começa tipo a martirizar um outro. Ai, não tem não, viu? Ai, hoje não tem não, viu? E começa a negar. E aí o que o apóstolo Paulo fala? Não façam isso para que Satanás não vos tente por vocês não terem domínio próprio. Ou seja, aquela historinha de que, não, eu vou ser igual a José, eu vou correr. Irmãos, na prática, nem sempre é assim. Muitas das vezes, ou o cara ou a mulher é igual a Davi. Ao invés de correr igual a José, Davi vai para cima e cai no pecado do adultério. Então, nós temos que ter essa cautela. Nós temos que ter esse cuidado e trabalhar o nosso relacionamento para que evite o máximo possível chegar nesses pontos críticos. Teve um período do meu casamento que a gente não estava legal. Já aconteceu várias vezes. A gente não estava bem, né? E também foi, eu acho que foi bem quase nesse período, né, em que a gente não estava muito bem no sentido sexual, mas teve um período que a gente não estava bem. Minha esposa, ela começou a trabalhar. E ela começou a trabalhar, ela trabalhava no horário complicado, no horário tarde da noite, e eu ia, mesmo a gente não estava bem, mas eu ia, acompanhava ela, porque quando ela chegava tarde da noite, a gente só tinha um filho, que era o meu menino, eu botava ele na cacunda e eu ia pegar ela no ponto de ônibus, quase meia-noite. E aí o pai dela, infelizmente, adoeceu. Ele morava em Alagoas, e ele sofreu derrame, e aí entra o honrar pai e mãe. Ela é filha única e ela não poderia abandonar ele. Ele veio. E aí a gente foi morar em outra cidade. E ela estava trabalhando nesse trabalho. E aí lançaram a proposta dela poder trocar de horário e tal, aquela coisa toda, mas ela não quis. E aí pediram para ela cumprir o aviso, ela não quis de jeito nenhum, ela saiu do trabalho. E a gente foi morar lá na outra cidade. Passou um tempo, meu sogro, graças a Deus, melhorou e ele foi embora. A gente voltou para casa. Uma vez a gente estava conversando, né? A gente estava conversando, aquelas conversas íntimas de casal. É, é, é necessário que o casal tenha essas conversas íntimas, essas conversas abertas. E aí minha esposa comentou no trabalho, né, que tinha um rapaz que estava tentando conquistar ela, que era inclusive o supervisor dela. E ele tentou a conquistá-la no mesmo período que a gente não estava bem. Então você tinha uma mulher fragilizada emocionalmente, um cara bonito, eu não vou negar, o cara realmente era, eu acho que era, não sei, era mais bonito do que eu, status mais do que eu, profissão melhor do que a minha, ganhando bem e ele elogiando minha mulher. E aí ele tentou conquistar ela. E ela disse, eu estava gostando dos elogios dele. Mas para evitar que o nosso casamento fosse destruído, ela disse,
Mas por causa disso eu pedi para sair da empresa. Foi um dos motivos que eu pedi para sair de lá. Não queria ter lhe falado na época, porque eu não sabia como é que você ia reagir, mas foi um dos motivos. Porque nosso casamento não estava bem, o cara no trabalho estava tentando me conquistar, e eu tinha medo de destruir nossa família. Poxa, muito bom. Eu fiquei feliz quando ela me falou isso, né? Eu não sei, talvez ela não goste de eu tocar nesse assunto, mas eu senti, poxa, valeu, cara. Ela deu prioridade ao nosso casamento. Beleza. Mas poderia ser o contrário. Aí ela agiu, vamos dizer assim, igual a José. Mas ela poderia ter agido igual a Davi. Irmãos, é um fato. Nós somos de carne. Nós somos cristãos. Mas quando o apóstolo Paulo fala, não negue-se um ao outro para que Satanás não vos tente por vocês não terem domínio próprio, pode acontecer, irmão. Em um outro contexto, aqui em casa, teve um período que andava uma galera muito boa, né? Amigas da minha esposa, aquela coisa tal. E elas andavam aqui em casa. Vinha aqui em casa, conversava com ela, e muitas dessas meninas tinham conversas muito pervertidas, né? Às vezes eu estava no quarto, elas entravam, aquela coisa toda. E eu comecei a brigar com a minha esposa. No início ela não entendeu, mas eu comecei a brigar com ela. Olha, não quero essas meninas mais aqui em casa. Aqui em casa andava, vinha, e minha esposa começou a dizer, você está querendo me separar das minhas amigas. Só que eu não queria ser transparente para ela, sabe? Então eu comecei a, poxa, não tá legal, essas meninas pervertidas, meu filho vai crescer nesse ambiente e tal. Chegou ao ponto que uma delas foi contestar a mãe. A mãe veio aqui em casa, Anderson, o que é que está acontecendo? Eu disse, rapaz, é o seguinte, sua filha é muito desbocada, ela está falando imoralidade e meu filho está ouvindo. Ela disse, a partir de hoje ela não vem mais para cá. Se quiser ver seu filho, que Nara leve lá em casa. Beleza. Elas pararam de vir aqui. No início, minha esposa, poxa, você quer me separar das minhas amizades. Mas depois ela entendeu. Irmãos, a gente é cristãos, mas nós somos de carne. Nós somos humanos. Vai esperar? Não, você vai agir igual a José. E se você agir igual a Davi? Que Davi caiu no adultério. Então a gente tem que cortar o mal pela raiz, porque quando Paulo fala, ele não está brincando. Não, não se recusem ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante o tempo, depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Irmãos, eu conheço casais casados há anos, maduros, firmes na fé, que adulterou, cara. Eu conheço líderes de igreja, nossos irmãos, líderes da fé, que caíram no adultério, porque deram sopa. A gente vai esperar o pior acontecer? Ah, tô com raiva do marido ou da esposa. Não tem, não. Aí começa a usar aquela prática do castigo, não sei o quê, não sei o quê. Irmãos, a gente abre porta, às vezes, somos nós mesmos que empurramos o nosso cônjuge para o adultério. E quando cai, a gente começa a culpar ele ou ela. E será se nós não temos um pouco de responsabilidade nisso? Então, é importante que a gente observe esses pontos, para que evite que essas ameaças cheguem dentro do nosso casamento. Então, eu posso dizer que, porque assim, a gente casou em 2009, a gente no início do nosso casamento, que assim, resumidamente, a gente não seguiu o padrão tradicional, né? Porque quando eu conheci minha esposa, nós não éramos cristãos. Quando eu me tornei cristão, foi em 26 de agosto de 2007. Só que 7 de setembro, eu pela primeira vez me relacionei sexualmente com ela. Foi caso de 10, 6, 13 dias depois. Ela não era cristã. E depois a minha esposa foi batizada naquele mesmo ano, 2007, em dezembro. Só que a gente começou a prática do sexo. E aí, numa aula chamada Pecado e seus Resultados, que eu acredito que os irmãos conhecem, de um curso famoso chamado Deixa a Bíblia Falar, o irmão disse que a prática do sexo fora do casamento é pecado. Quando ele falou aquilo, eu tomei um susto. E o irmão notou, porque eu perguntei, irmão, é pecado mesmo? Ele é.
E agora? Eu já tinha começado esse processo com ela. E aí a gente ficou nessa, né? Luta, vence, cai, luta, vence. E ficamos nesse processo até que a gente casou. E no início foi tudo bem. Ali primeiro ano, segundo ano. Só que depois as coisas começou a desandar. Né? A gente começou a não ter mais aquele apetite, não ter mais aquela intimidade. Né? E aconteceu todo esse desenrolar que eu contei. Só que a gente começou a ser mais próximo, tanto eu como minha esposa. A gente entrou em acordo que a gente ia conversar e se abrir. Ao ponto, irmãos, que eu nunca conheci outra mulher, no sentido de eu me relacionar sexualmente com ela, né? Minha esposa também, ela nunca se relacionou sexualmente com outro homem, mas eu posso dizer que eu me relaciono sexualmente com a melhor mulher do mundo, que não me coloca restrição. A gente é bem aberto, a gente diz o que a gente gosta, a gente fala o que a gente quer, ela diz o que ela gosta, às vezes eu faço o que ela gosta, ela faz o que eu gosto, e a gente sempre vai buscando a satisfação sexual um do outro, claro, seguindo as instruções o mais próximo possível do que a escritura fala. Porque a gente tem algumas instruções, né? Por exemplo, no livro de Cânticos, acredito que os irmãos conhecem, há várias passagens que dá menções à prática do sexo, né, na relação de carícias, de atos mais. Estou falando com casais maduros. Atos sexuais no sentido de sexo oral. Então, há muitos textos, depois vocês podem ler, porque eu não vou ler aqui, porque senão vai ficar muito prolongado, mas há muitos textos e cânticos que dão menções ao ato do sexo oral, como fala assim, né, o sexo oral. Então, a gente começou a trabalhar melhor o nosso casamento nesse ponto, a buscar fazer algo que melhorasse no sentido de que tanto eu como ela se saciasse, porque ela tinha ligado o sinal alerta: Anderson, não tá legal, não estou sentindo prazer. Você no popular, né? Você soca, 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 ejacula e eu fico como? Então, e começamos a mudar. Então, começamos a trabalhar mais na parte preparatória, até porque isso a própria ciência comprova, tem aqueles pastores que abordam muito, aqueles pastores evangélicos, Cláudio Duarte, Samuel Gonçalves, que abordam muito essas questões das preliminares, que o sexo começa pelo dia, pela manhã, né, agradando a esposa, aquela coisa toda, e ele é concluído à noite, né? Lembre-se, a mulher, ela tem até aquela ilustração, né, que diz que a mulher é um fogão a lenha, o homem é um fogão elétrico. O homem ligou, ele está pronto. A mulher precisa ser conquistada. Então é um processo. Quando a gente não segue esse processo, não vai funcionar bem. Eu acho que tem uns 3 dias, eu não me lembro muito bem, acho que deve ter uns 3 dias. Tive relação sexual com minha esposa, normalmente, e quando acabou, ela disse: eu gostei, mas eu ainda estou chateada pelo aquilo que você falou de manhã. Então, não foi 100%. Ela gostou, beleza. Mas de manhã eu discuti com ela. Antigamente, quando eu discutia com ela de manhã, irmãos, 2, 3 dias de castigo, pai. Às vezes uma semana. Só que as coisas mudou. Eu discuto com ela de manhã, eu tento corrigir o meu erro, para de noite, irmã, Pai do Senhor, minha irmã, minha esposa. Aí ela diz: poxa, foi bom, foi legal, tal, mas olha, não estou muito bem não, viu? Você me machucou de manhã. Faz parte. Não é sempre que a gente vai acertar. Mas a gente tem que buscar melhorar, tem que buscar que no ato sexual, né, e aí vai mais principalmente para os homens, que a gente não pense só em nós, porque a gente é fácil, né? Por exemplo, o homem só faz sexo se ele tiver prazer. Se ele não tiver prazer, ele não faz. A mulher é diferente. A mulher, ela pode fingir prazer. Né? Eu me lembro, até eu brincava com minha esposa, né?
Às vezes eu tava no ônibus uma vez, aí entrou um mendigo. Ele tava falando coisa com coisa. Ele, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí de repente ele soltou: mulher, bicho do cão, ela fura sem tesão. Aí eu fiquei pensando naquilo, não, ela não é do cão, mas realmente ele tem razão. Ela pode fazer sem ter prazer. Mas o homem não. O homem precisa de prazer para ficar ereto. Mas aí a gente não pode pensar só em nós, mas também trabalhar com nós para satisfazer nossa esposa. Irmãos, depois eu vou botar esses textos bíblicos lá no grupo, porque são muitos textos que tem cânticos, tem textos em provérbios, que dá menção à prática do sexo oral. Né? O sexo oral, porque o tradicional a gente já sabe, né? Que é através da penetração do órgão masculino com o órgão feminino, que esse é o modo natural, inclusive, onde há essa questão da procriação. Bem, eu já estou perto de finalizar e eu quero ler mais um texto, que é o texto de Hebreus 13:4, que diz o seguinte: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Irmãos, isso é um desafio. É um desafio. E quando eu falo um desafio, não é só no sentido de, não, Deus está. Se meu casamento não tem adultério, tá bom. Às vezes, irmãos, nós somos responsáveis em contaminar o nosso casamento ou o nosso ato sexual com a utilização, por exemplo, de pornografia. Eu já ouvi, né? Eu só faço assistindo filme pornô. Já aconteceu, irmão. Eu só faço se eu tiver estímulo, né? E tem alguns casos mais ousados, aí começa a comprar esses aparelhos externos, né? Uma prótese de um pênis ou uma prótese de uma vagina para estimular essas questões que queiram ou não queiram a introdução de um terceiro ser, né? Porque você tem o seu negócio, então introduz um segundo negócio daquela ideia de que há uma terceira pessoa. Ou eu já vi, inclusive eu já vi, viu, irmãos nossos dizer, um irmão nosso que eu admiro bastante, uma vez ele disse: não tem problema você fazer sexo olhando um vídeo pornográfico. Eu me assustei. Não, mas eu disse: irmão, mas como é que você vai ver um negócio desse e não vai desejar aquilo? Não, é possível, não sei o quê. Eu acho que ele mudou de ideia, vai. Até vou perguntar a ele qualquer dia desse se ele mudou de ideia. Mas ele falou isso. Não funciona, porque isso é um estímulo ao adultério, a pensamentos e uma terceira pessoa. Então nós temos que ter cuidado para que no ato sexual a gente evite a introdução de uma terceira pessoa, seja em pensamento, né? Acontece de você estar no ato sexual e, sei lá, o seu pensar, você está viajando na maionese. Você está pensando no cara do filme, na mulher do filme. Temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado para não introduzir isso em nosso ato sexual. E temos que ter cuidado com o que nós usamos na satisfação sexual. Claro, irmãos, tem coisas que talvez não seja problema. Ah, sei lá, minha mulher quer que eu me vista de bombeiro. Tudo bem, me compra a roupa e eu me visto de bombeiro. Tem dinheiro, compre. Bobagem. Não, eu queria que você botasse sua lingerie. É algo íntimo, é algo entre você e sua esposa. Né? Mas nós temos que ter cuidado para que esses estímulos não extrapolem. Não seja algo que já vai além. Vou comprar um pênis de plástico, uma vagina de. Irmãos, já está passando do limite. Você já está introduzindo uma terceira coisa ali que não vai funcionar e vai dar problema. Porque o pecado ou o adultério, ele começa assim. Ele começa devagarzinho, devagarzinho, ao ponto que se expande. Irmãos, foi muito trabalho, mas eu posso dizer, hoje eu tenho a melhor mulher.
né? Eu não tenho, assim, é, expectativa de, poxa, eu vou me separar. Não, eu tenho uma melhor mulher. Tivemos problemas? Tivemos. Muitas das vezes, nosso casamento já chegou perto de acabar e o nosso irmão Aguinaldo e Andréia nos auxiliou. Não só eles, como outros irmãos. Mas eu tenho isso comigo, sabe? Que nós nos casamos e vamos manter o nosso casamento até a morte ou até que Cristo volte. Eu tenho um podcast. Já ouvi vários irmãos falando sobre casamento e divórcio, irmãos maduros que defendem essa tese. Mas eu mantenho aquela tese tradicional. A gente casou com aquela promessa até que a morte separe e vamos seguir até lá. Com dificuldade vamos ter, mas vamos trabalhando para ir corrigindo essas dificuldades. Então, hoje, eu posso dizer que no sentido do ato sexual, eu me sinto bem com minha esposa. Nós, no início, nós tínhamos restrições. Algumas coisas nós, poxa, não vai. Mas com o tempo nós fomos amadurecendo, conversando e coisas que não entendemos que não é pecado e que não prejudica a consciência do outro, nós tentamos, funcionou, beleza, não funcionou, bem, paramos. Porque tem irmãos que têm esse pensamento mais restrito. Eu me lembro que um irmão casado, uma vez, ele trabalhava comigo, aquela coisa toda com relação à igreja, essas coisas, e ele disse uma vez, Anderson, eu tô com dificuldade no meu casamento. O que foi, cara? Não, porque minha mulher, ela não quer fazer sexo oral, porque ela diz que a boca dela é santa e ela não vai poluir a boca dela com isso, não. Eu disse, cara, mas aí é algo pessoal dela. Por mais que a gente pode chegar à conclusão que não há restrição sobre isso, tal, mas a consciência dela pesa. Então, é necessário um sacrifício da sua parte para que não fira a consciência dela. E talvez um dia você pode ir conquistando e isso se reverta. Eu não sei, porque eu não falei com ele mais sobre esse ponto. Eu não sei se ele corrigiu, mas eu acredito que sim, eles já formaram mais família, já tem mais filhos, já se multiplicaram e tal. Eu acredito que deve ter resolvido. Mas tem essas situações, né, que é preciso trabalhar, é preciso construir. E é isso, irmãos. Eu queria finalizar com esse versículo, né, que é o Hebreus 13:4, né, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. É um desafio, somos cristãos, acreditamos em Deus, sabemos que o casamento deve ser limpo, que devemos não adulterar, mas lembre-se, irmãos, somos humanos, você, seja mulher ou seja homem, está sujeito ao adultério, por isso nós precisamos diariamente trabalhar o nosso casamento para evitar o máximo possível brechas que leve a isso. Então, eu e minha esposa, a gente segue muito acordo, né? Aqui a gente conversa bastante. Por exemplo, ela está em processo de emagrecimento e ela começou a fazer academia. Ela perguntou a mim se tinha problema fazer academia. Eu disse que sim, porque eu não gosto desse ambiente. Só que encontramos uma academia que só tem mulher. Beleza, a gente entrou em comum acordo. Talvez você não tenha problema em deixar sua esposa em academia, onde é cheio de homem. Eu não gosto. Então aqui a gente entrou em comum acordo. Então aqui a gente sempre tenta buscar um meio termo, né, em tudo. E hoje eu posso dizer, né, temos 16 anos, esse ano agora vamos completar 17, de casado, eu me sinto bem, né, por mais que às vezes a gente tenha alguns bate-cabeça, alguns problemas, mas eu me sinto bem, é alguém que eu não tenho medo de falar dos meus desejos sexuais, é alguém que eu posso me abrir, acredito que ela também pode se abrir, né, que a gente não fazemos pré-julgamento e nada, e que se a gente entender que aquilo não está bom, a gente para, se a gente entender que aquilo está funcionando, a gente continua. Nessa questão sexual, aprendemos muito a trabalhar, eu principalmente, né, como eu falei, eu tinha essa questão de ejaculação precoce, comecei a trabalhar mais minha mente, a gente trabalha muito essas questões preliminares, para depois ir para o sexo tradicional, né. Bem, irmãos, é isso.